A apresentação de TCC, curso de pedagogia. Artigo científico apresentado para a disciplina de trabalho de conclusão de curso. TCC 430. Para o curso de pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Orientadora, professora doutora Bruna Perrella Brito. Licenciatura em Pedagogia. Integrantes: Carlos Miguel de Barros Dias, Elaine Joyce Silva Patrocínio, Isabelle França da Paixão, Laís Farias, Maria Aparecida Alves Teixeira, Marta Cerqueira de Santana, Sueli Cristina da Silva Frois, Paloma Fabrice da Costa. Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Isabelle, curso Pedagogia, e iremos abordar a teoria de Levi-Vygotsky na educação. Também a importância do processo de ensino e aprendizagem. Vygotsky foi um psicólogo russo que desenvolveu a teoria sociocultural. E ele defende que o desenvolvimento humano acontece por meio de interações sociais. Para ele, a aprendizagem não ocorre de forma isolada, mas é construída nas relações entre o indivíduo e o meio em que ele vive. E nesse contexto, a escola possui um papel fundamental, porque é um espaço em que o professor e o aluno compartilham conhecimento, compartilham experiências e vivências que contribuem para o desenvolvimento cognitivo. E esse estudo busca compreender como a teoria pode ser aplicada na educação e destaca a importância da interação social, da linguagem e da mediação pedagógica no processo de aprendizagem. E, além disso, a pesquisa analisa como a relação entre o professor e o aluno favorece a construção dos conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. A relevância desse tema está na necessidade de compreender práticas pedagógicas que valorizam a participação ativa dos alunos, o trabalho colaborativo e a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, esse trabalho pretende refletir sobre as contribuições da teoria de Vygotsky para a educação contemporânea e a sua importância na formação dos estudantes. Meu nome é Sueli e estarei apresentando a primeira parte da metodologia. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em 18 artigos científicos, selecionados por meio do Google Acadêmico. A busca foi orientada por palavras-chave, diretamente relacionadas ao tema do estudo, como mediação pedagógica, afetividade, sociointeracionismo e zona de desenvolvimento proximal, também conhecida como ZDP. A seleção dos materiais teve como objetivo identificar contribuições teóricas relevantes para compreender a importância das interações sociais e afetivas no processo de ensino e aprendizagem, especialmente à luz da perspectiva de Vygotsky. Após a coleta dos artigos, foi realizada uma análise sistemática em 3 etapas. Inicialmente, ocorreu a leitura exploratória, que permitiu uma visão geral dos conteúdos encontrados. Em seguida, foi feita a leitura seletiva, direcionada aos textos que apresentavam maior relação com os objetivos da pesquisa. Por fim, realizou-se a leitura interpretativa, buscando compreender a forma aprofundada as contribuições dos autores para a temática investigada. Como instrumento de organização e análise dos dados, foi utilizado o fechamento dos materiais, registrando-se os conceitos, argumentos e resultados mais relevantes. Esse procedimento possibilitou uma análise criteriosa das informações e contribuiu para a construção da fundamentação teórica, garantindo maior consistência científica ao estudo e permitindo estabelecer relações entre os diferentes autores pesquisados. Olá, eu sou a Laís Farias e eu faço parte do grupo de TCC
e vou apresentar uma parte da metodologia. Nesse estudo, os trabalhos analisados eles foram organizados em categorias temáticas, permitindo identificar os principais conceitos de contribuições, né, relacionados ao processo de aprendizagem. A pesquisa ela teve como foco compreender como as interações sociais e a mediação do professor influenciam cognitivamente os estudantes. E aí os resultados, eles mostram que a aprendizagem ela não acontece de forma isolada, mas ela é construída por meio de trocas de experiências, do diálogo e da orientação pedagógica. Com base nessas análises, foi possível identificar um sólido embasamento para discutir a aplicação da teoria de Vygotsky na educação atual, destacando então a importância do papel do professor como um mediador de conhecimento e, além do conhecimento, das relações sociais no processo do ensino de aprendizagem. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Elaine, faço parte desse grupo do TCC e eu vim aqui para falar um pouco da fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela destaca que a aprendizagem é influenciada por fatores cognitivos, afetivos e sociais. Então, segundo Vygotsky, que é o nosso principal autor, ele fala que o desenvolvimento ocorre por meio das interações sociais e da mediação do professor, ou seja, ocorre entre a interação aluno-professor, professor-aluno, alunos entre alunos, ou seja, um aprende com o outro. Ele fala que a afetividade favorece a participação dos alunos e reduz bloqueios na aprendizagem, Ou seja, quando você tem um vínculo afetivo, você aprende de forma muito mais fácil, E não tem esse tanto de bloqueio. Freire também defende uma educação baseada no diálogo, no respeito e na construção conjunta do conhecimento, ou seja, na comunicação que um tem com o outro. E isso favorece muito a aprendizagem. Piaget também fala que ele compreende a criança como um sujeito ativo na construção de seu aprendizado, ou seja, a criança aprendendo de forma ativa, não só o professor falando aquilo que se tem que fazer, mas o aluno exercendo de forma prática, de forma ativa no conhecimento. E por meio da interação com o meio, ou seja, por meio de tudo aquilo que o rodeia. Então, essa fundamentação teórica, nós pegamos esses três autores que falam exatamente sobre isso. Me chamo Maria Aparecida, essa é a minha parte do TCC. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fundamentação teórica, tá? A BNCC, ela incorpora essas composições ao valorizar competências cognitivas e socioemocionais. O professor deixa de ser apenas o transmissor de conteúdo e assume o papel de mediador da aprendizagem. A Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, evidencia a importância do apoio pedagógico para ampliar a capacidade dos estudantes. Dessa forma, o ensino-aprendizagem é entendido como um processo social, afetivo e colaborativo. Olá pessoal, eu me chamo Carlos Miguel e eu fiquei responsável pelo levantamento de dados preliminares. O levantamento de dados foi realizado por meio de artigos científicos selecionados no Google Acadêmico. O Google Acadêmico foi a nossa principal base para pesquisa. Como se trata de uma pesquisa mais qualitativa e de investigação, não realizamos a pesquisa de campo. Selecionamos artigos de acordo com as nossas palavras-chave e descartamos também artigos com baixa relevância para o projeto, como Vygotsky na educação física, na ciência e também na geografia.
Os estudos analisados destacaram a importância da intermediação e mediação pedagógica da afetividade e das interações sociais no processo de aprendizagem. Além disso, as contribuições de Vygotsky evidenciaram o papel ativo da criança e a relevância do contexto social na construção do conhecimento. Segundo o próprio autor, ninguém aprende sozinho, precisamos do outro para poder aprender. Quando existe ainda a afetividade dentro da sala de aula, o aluno ele se sente seguro e consegue aprender melhor, e é essa troca entre o professor e o aluno. Também separamos alguns artigos como Zona de Desenvolvimento Proximal, onde o aluno muitas vezes ele vai conseguir de forma independente fazer a base das suas pesquisas, suas tarefas, suas atividades, e outras vezes ele vai precisar da intermediação do professor. Selecionamos também artigos como sociointeracionismo, mediação pedagógica na educação, e como se trata de uma pesquisa, no dia 23 de maio de 2026 foi a nossa primeira pesquisa, e não foi uma tarefa muito fácil, pois nós, como primeiro resultado, tivemos um resultado no total de 31.800 artigos, onde tivemos que selecionar página por página até encontrar os artigos que tinham e faziam sentido para o nosso projeto e também para a nossa problemática. Meu nome é Paloma, eu faço parte do grupo de TCC e hoje eu vou falar sobre as interações entre o aluno e o professor. É necessário esse envolvimento para o desenvolvimento social e tem um papel fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem no ambiente escolar, por meio de diálogo, troca de experiências, trocando informações, tirando todas as dúvidas, curiosidades que surgem ali no dia a dia, e o professor auxilia na construção de aprendizagem desse aluno, né? Quando existe uma relação baseada no respeito, na troca de informações, na confiança, né, e na comunicação, os alunos tendem a se sentir mais motivados e integrados socialmente, né? Então, é muito importante a gente sempre expressar nossas dúvidas dentro das atividades em sala de aula, né? E a interação social também, ela é essencial para a construção do conhecimento, né? Nessa integração entre aluno e professor, né? Então, é extremamente importante essa conexão entre o aluno e o professor, para que não haja nenhuma dúvida, né? Para que fique tudo esclarecido, e isso acontece de uma forma que leva um tempo, né? Porque a gente constrói muito essa conexão, né? Escolar. Então, é muito importante, por meio dessas interações, que seja uma troca de confiança, né? Uma troca, um diálogo mais incisivo, mais objetivo, para que não fique nenhuma dúvida, né? E esse desenvolvimento também de habilidades sociais e ampliação das capacidades cognitivas. Então, assim, a aprendizagem não acontece de forma isolada, mas por meio das interações sociais que possibilitam a construção coletiva do conhecimento, tornando o processo educativo mais significativo e eficaz. Olá, irei fazer a minha autodescrição. Sou Marta Cerqueira de Santana, estudante de pedagogia em fase de conclusão de curso. Tenho 1,65 m de altura, cabelos crespos e pele morena. Atualmente estou usando uma blusa de frio narcobege e não utilizo acessórios ou adereços. Apresento-me de forma simples e discreta, valorizando o conforto e a praticidade do dia a dia. Considerações finais. A partir das análises realizadas, constatou-se que a teoria sociocultural permanece um importante referencial para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem na educação contemporânea. Seu pressuposto evidencia que o conhecimento é construído por meio de interações sociais
da mediação pedagógica e da participação ativa do estudante em seu processo de desenvolvimento. Nesse contexto, destaca-se o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, que demonstra a importância do apoio oferecido por professores e colegas mais experientes para que o aluno alcance níveis mais elevados de aprendizagem. Esse conceito reforça a necessidade de práticas pedagógicas que valorizem a colaboração, a orientação e acompanhamento contínuo do processo educativo. Conclui-se, portanto, que a teoria sociocultural continua oferecendo fundamentos relevantes para a reflexão e o aperfeiçoamento das práticas educacionais, contribuindo para a educação mais inclusiva, participativa e significativa, voltada ao desenvolvimento integral do estudante e a construção coletiva do conhecimento. Agradecemos a Deus, aos nossos familiares, a orientação pelo apoio, incentivo e orientação ao longo da realização deste trabalho. Também agradecemos à instituição de ensino, a todos que contribuíram direto ou indiretamente para a conclusão desta pesquisa. Obrigada.